Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Bom dia, hoje são 17 de março de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Câmara dos Deputados. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim, entre aspas, as provas que foram oferecidas misteriosamente se recusam a sobreviver quando testadas em laboratório. As provas que foram oferecidas misteriosamente se recusam a sobreviver quando testadas em laboratório. E aí vem a questão. O segmento destacado acima pode ser substituído sem prejuízo para a correção e o sentido da frase por. E aí as opções A, B, C, D, E. Essa questão, ela traz aí um texto, não é? Nesse texto acima, palavras aí estão em negrito, em destaque. Se recusam a sobreviver quando estão aí em destaque. E o que a questão quer? Ela quer que você escolha a única opção que traga duas palavras que vão substituir essas expressões que estão no texto. As expressões que estão no texto em destaque, repito, se recusam a sobreviver quando... Então você vai escolher a única opção que traga duas palavras que caibam aí no lugar das expressões no texto, que caibam corretamente, que não alterem o sentido aí da oração. Então você vai procurar a única opção com duas palavras aí, duas expressões, que vão substituir as expressões acima, se recusam a sobreviver quando testadas em laboratório. Então, vamos aí. Procure-a. Depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos logo aqui encontrar as palavras adequadas para substituírem as expressões no texto se recusam a sobreviver quando. Então vamos lá. As provas que foram oferecidas, veja o texto acima. As provas que foram oferecidas misteriosamente se recusam a sobreviver quando testadas em laboratórios. Vamos agora substituir. As provas que foram oferecidas misteriosamente não se sustentam uma vez testadas em laboratório. Então a opção correta aí que a questão quer é a opção E, porque as duas expressões na opção E substituem adequadamente as expressões em negrito que constam da oração acima. Então veja aí, as provas que foram oferecidas misteriosamente não se sustentam uma vez testadas em laboratório. É a mesma coisa que dizer, as provas que foram oferecidas misteriosamente se recusam a sobreviver quando testadas em laboratório. Então a opção correta é a opção E, porque traz duas palavras aí que se encaixam na oração, substituindo as expressões em negrito. Vejamos a opção A. A opção A diz que as palavras são perecem e conquanto. Perecem, morrem. Então vamos aí. As provas que foram oferecidas misteriosamente perecem conquanto testadas em laboratório. Então na opção A primeira palavra, perecem, o verbo aí, perecer, morrem, está correto aí, se encaixa sim. Veja, as provas se recusam a sobreviver, não sobrevivem quando testadas em laboratório. Essas provas morrem, perecem. Então aí a opção A está correta na primeira palavra, mas está errada na segunda, conquanto. Veja, as provas que foram oferecidas misteriosamente perecem, conquanto, mesmo assim, testadas em laboratório. Então esse conquanto aí não cabe, porque isso aí é uma concessão. Quando eu digo, as provas se recusam a sobreviver, as provas perecem, mesmo testadas em laboratório, quando eu digo isso, mesmo testadas em laboratório, eu estou dando a impressão, estou dizendo indiretamente, que essas provas têm sobrevivência em outros aspectos. E não é o caso. E não é o caso. Mesmo testadas em laboratório, essas provas se recusam a sobreviver. Ainda que testadas em laboratório, não tem cabimento isso aí. Porque, veja, ainda que testadas em laboratório, ora, pela maior razão ainda, quando testadas em laboratório, elas não se sustentam. Quando testadas em laboratório, não testadas em laboratório, essas provas sobrevivem na imaginação do povo, na ignorância do povo. Entendeu? Então esse conquanto aí não cabe, porque isso aí é uma concessão. É uma concessão, porque essas provas, na imaginação do povo, elas vivem, elas resistem na ignorância do povo, mas quando levadas ao laboratório, elas perecem, elas morrem. Então esse conquanto aí não cabe, ainda que testadas em laboratório. Dá a impressão de que essas provas aí tinham realmente procedência. Não. Então esse conquanto aí não cabe. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A opção B diz aí que essas provas se convalidam desde que testadas em laboratório. É o contrário, convalidam-se, ou seja, essas provas ficam legitimadas quando testadas em laboratório. Ao contrário, elas morrem, elas perecem. E aí vem a opção C de casa. Essas provas oferecidas misteriosamente não se retificam
a proporção que sejam testadas. Nada tem a ver isso aqui. Nada tem a ver, não cabe no texto, muda o sentido da frase. Vejamos a opção D. Essas provas que foram oferecidas misteriosamente mal se viabilizam à medida em que... Não existe a medida em que. Isso aí também não faz sentido. Mal se viabilizam também não faz sentido algum. Não existe essa expressão aí, à medida em que. Existe a medida que, ou então na medida em que. Mas a medida em que, aí não cabe. Então isso aí não faz sentido algum. Opção D não é a opção que a questão quer. E a opção E, nós já vimos, é a opção que a questão quer. A opção E, porque traz aí duas expressões, não se sustentam, uma vez, que substituem as expressões no texto se recusam a sobreviver quando testadas em laboratório. Então a opção aí, a única opção correta é a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.